o trabalho realizado pela força-peso. Tá certo? Eu vou pegar o trabalho realizado pela força-peso para a gente chegar nessa relação trabalho e energia potencial. Então, se vocês lembram, quando a gente falava lá de trabalho da força-peso, eu tinha aqui um corpo, né? Vou pegar aqui numa situação inicial, esse corpo aqui, ele está descendo, o deslocamento, o vetor de deslocamento dele é para baixo, e o peso, né, desse corpo também é para baixo. A gente viu que se essa força está a favor do deslocamento, ela realiza um trabalho positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse corpo do ponto A até um ponto B, bem aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, essa altura aqui, eu vou dizer que é a altura A, essa altura aqui, eu vou chamar de altura B, e aí essa altura, essa diferença, esse desnível, é a minha altura H, certo? Então, como foi que a gente calculou o trabalho da força-peso? Força-peso é uma força constante. Se a gente lembrar daquilo que a gente acabou de falar, para a força constante, o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, se eu faço esse trabalho como sendo o produto escalar da força pelo deslocamento, então aqui o trabalho vai ser módulo dessa força, que é o peso, módulo desse deslocamento, que é a distância que ele vai andar, h, vezes o cosseno do ângulo. Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo entre eles aqui é zero. Então aqui vai ficar cosseno de zero. Daí eu sei que o trabalho vai ser simplesmente m vezes g vezes h. Certo? Isso aqui é o trabalho que vai ser realizado pela força-peso para tirar o corpo do ponto A até o ponto B. Só que o que acontece? Quem é esse H? Se eu pegar essa distância H vai ser HB menos HA. Se eu fizer esse pedaço grande aqui menos esse pequenininho, eu vou saber quem é esse trabalho realizado pela força gravitacional. Então, aqui, o trabalho realizado nessa primeira situação é mg/hb menos ha, certo? Agora eu vou pegar aquela outra situação, e aqui eu fiz o corpo caindo. Se eu jogar o corpo para cima, se eu jogar esse corpo para cima vai estar o deslocamento do corpo, para baixo vai estar atuando o peso do corpo, e aí, o que é que está acontecendo? Ele está saindo aqui de uma posição A e vai chegar até uma posição aqui B. Essa distância aqui eu vou chamar de HA. Essa outra distância aqui eu vou chamar de HB. Certo? E aí, o meu desnível de um ponto a outro, essa distância que eu vou percorrer, é H. O trabalho aqui deu um trabalho positivo. Por quê? Porque a força está favorecendo o movimento. Aqui o trabalho realizado pelo peso vai dar um trabalho negativo. Por quê? Porque o meu deslocamento é para cima e a minha força é para baixo. Mas a definição é a mesma. É o produto escalar da força pelo deslocamento. O que vai mudar é esse ângulo. Aqui eu usava um ângulo de quanto? Zero. Aqui o ângulo entre a força e o deslocamento, já que eles estão em sentidos opostos, o ângulo entre a força e o deslocamento é 180. Então, aqui vai ficar, o trabalho vai ser o módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que é 180. E aí, o que acontece? Esse trabalho vai ser igual a menos mgh. Só que o meu h é essa diferença de altura. Então, meu trabalho vai ser menos mg, aí vai ficar hb menos ha
que é essa distância H aqui. Ok? Então, isso é o trabalho. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o gancho de como vocês calculavam a energia potencial gravitacional lá no ensino médio. Como é que a gente calculava a energia potencial gravitacional lá no ensino médio? Energia potencial gravitacional lá no ensino médio, aqui eu vou chamar de U, certo? Vocês calculavam fazendo massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o que acontecia? Quando eu estava com o corpo aqui a uma determinada altura da superfície, se eu estou aqui com o corpo a uma determinada altura da superfície, e eu solto, associado a esse sistema, corpo, terra, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Se eu aumento essa altura, se eu elevo, aumento essa altura, o que vai acontecer? A energia potencial gravitacional que eu vou ter agora nesse sistema vai ser uma energia potencial gravitacional, vai ser maior que a que eu tinha no início. Por quê? Porque essa altura ela é diretamente proporcional à energia potencial gravitacional. E aí, com essa relação, eu consigo determinar qual é a energia potencial gravitacional que eu tenho associada àquele sistema. No caso da gente, terra-corpo. E aí, o que a gente vai fazer? Se eu pegar essa primeira situação aqui, né? Se eu pegar essa primeira situação aqui, ó, essa primeira situação aqui, se eu aplico essa definição de energia potencial no ponto A aqui, está errado, viu, pessoal? Aqui é B, que é para ficar igualzinho, tá certo? E aqui é A. Se eu pego essa primeira configuração que a gente trabalhou aí, e se eu vou fazer essa energia potencial no ponto A, essa energia potencial no ponto A vai ser igual a quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura em A, certo? Se eu pego a energia potencial no ponto B, a energia potencial no ponto B vai ser igual a quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura em B. O que é que eu quero aqui? Eu vou fazer uma variação de energia. Eu quero ver de quanto é a variação da energia potencial do ponto B até o ponto A. Ok? Essa variação vai ser o quê? Final menos inicial. Tudo certo? Então, o delta U vai ser a energia no ponto final menos a energia no ponto inicial. O ponto final aqui é o ponto A. O ponto final que a gente está analisando aí é o ponto A. Então, a variação da energia vai ser energia final menos energia inicial. Então, eu vou ter a energia no ponto A menos a energia no ponto B. Então, isso aqui vai representar essa variação de energia. Então, se eu escrevo essa variação de energia aqui, vai ser mgH menos, né, a energia potencial no ponto B, mghb. Quando eu faço esse delta U, eu posso colocar esse mg em evidência. E aqui vai ficar HA menos HB. Certo? Para essa primeira situação aqui, que o corpo está caindo. Nessa segunda situação, que eu estou jogando o corpo para cima, eu vou fazer a mesma coisa. A energia potencial no ponto A é mgHA. A energia potencial no ponto B é mghb. Quem é essa variação de energia? A variação sempre vai ser final menos inicial. Nessa segunda situação, o corpo está subindo.
Então, o final aqui é no ponto P. Então, aqui vai ficar energia em D menos a energia no ponto A. Quando você substituir aqui, vai ficar ΔU, vai ser MGHB menos MGHA. E aí, quando eu coloco aqui de novo, né, MG em evidência, vai ficar assim, MG que multiplica HB menos HA. Certo? O que é que eu quero agora? Eu quero que você compare essa relação da variação da energia potencial gravitacional com essa relação aqui do trabalho. Elas são parecidas, você concorda comigo? Se eu tirar esse sinal, ou seja, em módulo, é a mesma coisa. Então, qual é a relação que eu posso descrever entre o trabalho realizado pela força gravitacional e a variação da energia potencial? Olhando para cá, eu posso escrever o seguinte: a variação da energia potencial gravitacional vai ser igual a menos o trabalho. Se eu olho para essa outra aqui, ó, vou colocar HB menos HA aqui também. Então, ΔU vai ser igual, esse menos saindo, vai ficar assim, MG HB menos HA. Se tu compara, de novo, a variação da energia potencial gravitacional com o trabalho, tu compara essas duas relações aqui, tu vai perceber que isso aqui se repete. Que esse ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso daí? A conclusão que a gente pode tirar disso daí é o seguinte: no capítulo anterior, esse trabalho estava relacionado com a variação da energia cinética, simplesmente fazendo trabalho com a variação da energia cinética. E esse trabalho agora vai estar relacionado com essa energia potencial ou com a variação dessa energia potencial da seguinte maneira: o trabalho agora é igual a menos a variação da energia potencial. Daniel, por que aparece esse menos? O que eu tenho aqui é esse trabalho que está sendo realizado por essa força, ele está transformando energia cinética em energia potencial e vice-versa. Quando eu jogo o corpo para cima, nessa segunda situação aqui que a gente exemplificou, quando eu jogo o corpo para cima, o que é que está acontecendo com a altura? Está aumentando. Está aumentando a altura e o que é que vai acontecendo com a velocidade dele na medida que essa altura vai aumentando? Essa velocidade vai diminuindo. Ou seja, ele vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial gravitacional. Daniel, quem é que está fazendo com que ele perca cinética e ganhe energia potencial gravitacional? O trabalho realizado por essa força. É o trabalho realizado por essa força que está transformando de um tipo de energia para outro. Aqui é o inverso. Aqui em cima, ele tem uma energia potencial grande. Na medida que ele vai diminuindo, já que a energia potencial ela está diretamente ligada a essa altura, diretamente proporcional a essa altura. Então, na medida que ele vai descendo, o que é que vai acontecendo com essa altura aqui? Vai diminuindo. Se essa altura diminui, o que é que vai acontecendo com a energia potencial na medida que ele vai descendo? Essa energia potencial vai diminuindo. Mas a gente sabe desde Lavoisier que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que eu tenho aqui é que ele está transformando, não perdendo, ele está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Quem é que está fazendo essa conversão? Quem está fazendo com que eu tenha essa transformação é o trabalho realizado por essa força. Até aí, tudo certo, galera? Tudo tranquilo?
Podemos seguir? Pronto. Então, a gente relacionou o trabalho com energia cinética do capítulo passado. E nesse agora, a gente está relacionando o trabalho com energia potencial. Essa relação é dada por isso aqui, né? Se eu tenho energia cinética, a relação dela com o trabalho é essa. Se eu tenho energia potencial, a relação é essa. Então, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais nos conceitos desse capítulo, a gente precisa definir o que seria uma força conservativa. Então, o que seria uma força conservativa? Força conservativa é uma força, pelo nome, né, que conserva. Mas conserva o quê? Vai conservar uma energia, vamos dizer assim, que a gente vai ver mais na frente, que é a energia mecânica. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa definir o que seria essa força conservativa. Eu vou definir essa força conservativa não de forma geral, porque a gente não tem matemática para isso. A gente precisaria trabalhar com o operador Nabla, que é uma coisa que vocês ainda não viram lá do cálculo diferencial integral, que é a parte de gradiente, divergente, rotacional. Se a gente quisesse fazer essa definição do que seria uma força conservativa de uma forma geral, a gente precisaria desse operador para poder trabalhar, né, e mostrar isso de uma forma geral. Mas isso não impede que a gente consiga perceber o significado físico, por mais que a gente não tenha base matemática para trabalhar isso, de reconhecer o significado físico do que seria uma força conservativa. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, que é a força-peso. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou arrastar, eu vou levar esse corpo do ponto A até esse ponto B, bem aqui, certo? E aí eu vou dividir isso aqui em percurso. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo percurso, pedaço, né? E aí, o que que acontece? Eu quero calcular o trabalho que eu vou realizar, o trabalho que essa força-peso vai realizar, tá aqui o peso do corpo puxando para baixo. Eu quero calcular o trabalho desse peso para levar o corpo de A até B. Quando eu levo o corpo de A até B, qual vai ser o trabalho realizado por essa força-peso? Eu sei, de antemão, que esse trabalho, né, da força gravitacional de A para B, esse trabalho ele é uma grandeza escalar. Se ele é uma grandeza escalar, somar trabalhos é somar números, é uma soma algébrica. Então, se eu quero calcular o trabalho até o 7, se eu posso calcular, já que é um escalar, pela soma algébrica dos trabalhos. Trabalho em 1, mais o trabalho em 2, mais o trabalho em 3, mais o trabalho em 4, mais o trabalho em 5, mais o trabalho em 6, mais o trabalho lá no percurso 7. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou dizer o seguinte. Aqui eu tenho uma altura, que é o desnível desse batente aqui, que eu vou chamar de H2. Aqui eu tenho esse outro desnível desse outro batente, que é o H4. Aqui eu tenho um desnível desse outro batente, que é o H6. E eu estou pegando aqui essa altura total, né, esse desnível total, vou chamar de H. Tudo bem? O que acontece? Eu vou calcular esse trabalho. Eu estou calculando esse trabalho como uma força que é a força-peso. Então, esse trabalho da força-peso vai ser, já que a força-peso é uma força constante, vai ser o produto escalar da força pelo deslocamento. Certo? Que eu posso calcular, já que é uma força constante, esse trabalho como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Perfeito. Lembrando, gente, que qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem chamar aí ou no chat,
ou ligar o microfone e fazer a pergunta oralmente, vocês fiquem à vontade, tá certo? Então, o que que acontece? Eu sei que esse deslocamento, pelo menos aqui nesse primeiro percurso, é um deslocamento que vai acontecer horizontalmente. E aí, o que que acontece? Qual é o ângulo que eu tenho entre a força e esse deslocamento que eu estou chamando aí de D1? Esse ângulo aqui é de quanto? 90 graus. E aí, quando eu venho aqui para essa definição, módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 90. Cosseno de 90 vai zerar esse trabalho aqui em 1. Isso quer dizer o quê? Que esse trabalho em 1 é zero, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Toda vida que você tiver uma força perpendicular ao deslocamento, essa força não vai realizar trabalho. Ora, se a minha força é vertical para baixo, onde eu tiver o deslocamento horizontal, eu não vou ter trabalho sendo realizado nesse percurso. Dessa forma, quando ele estiver aqui em 3, ó, o trabalho também vai ser zero. Por quê? Quando ele estiver aqui em 3, o peso está apontando para baixo, o deslocamento está apontando para a direita. Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Então, o trabalho em 3 é zero. Pelo mesmo motivo, em 5 também vai ser zero. E em 7 também vai ser zero. Então, eu vou ter que me preocupar aqui com o trabalho 2, 4 e 6. E aí, o que que acontece? Se eu pegar aqui o trabalho em 2, o meu corpo vai estar aqui. O peso do corpo vai estar apontando para baixo. Que essa força é uma constante, ela permanece no mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. E o deslocamento do corpo também é para baixo. Qual é o ângulo entre essa força e o deslocamento aqui? Zero, né? E aí vai ficar força vezes deslocamento vezes o cosseno do zero, que é 1. Então, nessa situação aqui, no 2, eu vou simplesmente fazer módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Quem é essa força? É o peso. Qual é o módulo do peso? mg. Vezes o módulo desse deslocamento. Esse deslocamento vai daqui para cá. Quanto é essa altura? H2. Então, o trabalho realizado pela força-peso nesse percurso 2 vai ser mgh2. Certo? mgh. Aí, se eu usar o mesmo raciocínio no 4 e o mesmo raciocínio no 6, força-peso está na mesma direção do deslocamento do corpo, eu vou perceber que vai dar a mesma coisa, né? Vai ser aqui para o 4, vai ficar mgh4 e para o 6, mgh6. Tudo certinho até aí? Se eu coloco em evidência esse mg, então aqui o trabalho da força gravitacional para levar de A a B vai ser mg, colocando em evidência, vai ficar H2 mais H4 mais H6. H2 mais H4 mais H6 vai ser quem? H. Então, eu posso trocar esse trabalho da força gravitacional para levar o corpo de A até B simplesmente por mg vezes H, onde esse H é a altura do desnível. O que é que eu estou chamando de desnível? Aqui é o nível A, aqui é o nível B. O desnível dele é H. O que é que a gente pode concluir disso aqui? Se esse corpo estivesse caindo dessa altura para o ponto B direto, o peso dele é para baixo, o deslocamento dele também é para baixo. Se ele tivesse caindo direto, se não fosse descendo a escada, esse trabalho aqui seria quanto? Esse trabalho da força gravitacional, para sair do nível A até o nível B, ele seria mg vezes a altura. O que é que eu posso concluir? Que esse trabalho aqui
que eu calculei soltando o corpo dessa altura H, vai ser o mesmo trabalho realizado pelo peso se ele for arrastado descendo a escada. Ou seja, esse trabalho da força-peso, ele não depende desse caminho. Porque se eu fizer pela escada, deu mgh. Se eu fizer por aqui, vir aqui para esse ponto e depois descer, vai dar mgh. Se eu fizer por esse outro caminho aqui, ó, esse trabalho também vai ser mgh. Ou seja, o trabalho da força-peso só depende do ponto, do nível inicial, do ponto inicial e do ponto final. Se esse trabalho só depende do ponto inicial e do ponto final, qualquer que seja o caminho, o trabalho vai ser o mesmo, ou pela escada, ou por esse caminho aqui, ou por percorrendo essa espiral. Se esse trabalho é o mesmo, independente do caminho, então eu digo que essa força que está realizando esse trabalho é uma força conservativa. Então, o que seria uma força conservativa? Pela nossa limitação matemática, a gente vai definir essa força conservativa dessa forma. Uma força em que o trabalho não vai depender do caminho. E aí, o que acontece? Se a gente fosse abrir as contas para isso aí, se a gente tivesse fôlego, né, base do cálculo, se vocês tivessem visto o cálculo vetorial lá, com esse operador, né, eu acho que é cálculo 3, vocês vão ver isso. Nabla, a gente poderia mostrar que uma força conservativa é toda força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí você pode pensar assim, Daniel, mas essa força que a gente está fazendo aqui é para o peso. Para o peso do corpo, o que é que tem a ver inversamente proporcional ao quadrado da distância? Se a gente for olhar a força-peso, a força gravitacional, lá no ensino médio, vocês viram que se eu tiver um corpo de massa mzão e um corpo de massa mzinho próximo um do outro, massa vai atrair massa. Então, vai aparecer uma força aqui, que é a força gravitacional. Certo? Mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. O par, ação e reação. Essa força gravitacional que aparece entre o corpo de massa maior e o corpo de massa menor, essa força gravitacional, ela é dada por isso aqui. G, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Se eu estou na Terra, eu posso dizer que essa força gravitacional, né, vai ser o peso do corpo aqui na Terra. O peso do corpo é mg. Então, o que a gente faz é considerar esse valor aqui como sendo a nossa gravidade, 9,8. Porque a gravidade do planeta vai ser delimitada pela massa dele e por esse raio, se a gente aproximar isso aí de uma esfera. Então, a força-peso que a gente está usando, ela se enquadra nessa força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, por isso que ela é uma força conservativa. Outro exemplo de força é quando força conservativa, é quando você está trabalhando com força elétrica. Tem uma carga positiva aqui, uma carga negativa. Vai aparecer uma força de atração aqui. Essa força elétrica, ela pode ser escrita, o módulo dela, como sendo K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, além da força gravitacional, da força-peso, o que a gente tem é que essa força elétrica ela também é uma força conservativa. O trabalho realizado por essa força só vai depender do ponto de saída e do ponto de chegada. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo certinho? Pode passar para frente? Então, bora lá. Então, a gente falou dessa força que é uma força conservativa. Pelo nome, se é conservativa, ela conserva alguma coisa. O que é essa, entre aspas, coisa, né, que ela vai conservar? É a minha energia mecânica. E o que seria essa energia mecânica? A gente vai chegar, vocês do ensino médio, vocês viram isso, não sei se lembram.
Mas a gente vai chegar nesse resultado aí. Ó. O que seria essa energia mecânica? O que é que a gente sabe da relação com trabalho e energia cinética? O trabalho é igual à variação da energia cinética. E a gente sabe que esse trabalho, ele também vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Esse trabalho aqui que a gente usou lá como exemplo o peso, mas pode ser outro. Então, se esse trabalho aqui é igual à variação da energia cinética, e esse trabalho também é igual a menos a variação da energia potencial, se isso é igual a isso é igual a isso, então esses dois também são iguais. Então, eu posso escrever que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Ok? O que é uma variação? Final menos inicial. Então, aqui vai ficar energia cinética final menos energia cinética inicial vai ser igual a menos delta U, energia potencial final, menos energia potencial inicial. Se eu multiplico isso aqui por menos 1, né, se eu faço esse sinal aqui, jogo de sinal aqui, eu vou ter o seguinte, K menos K0 vai ser igual a U0 menos 1. Certo? Energia potencial inicial menos energia potencial final. Vou deixar tudo que é inicial no segundo membro, tudo que é final no primeiro. Então, aqui vai ficar energia cinética final mais energia potencial final. Isso vai ser igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Então, quem é quem aqui na história? Isso aqui é a energia cinética. Energia de movimento. Isso aqui quem é? É a energia potencial. Se eu somo essas duas energias aqui, o que eu obtenho com essa soma é exatamente isso que nós vamos chamar de energia mecânica. Certo? Então, o que é que vai ser essa energia mecânica? É a soma da energia cinética. Né? Isso aqui é o K, isso aqui é o O. Então, o que é que vai ser essa energia mecânica? A soma da energia cinética mais a energia potencial. Se eu somar cinética mais potencial, o que eu vou ter é a energia mecânica. Que, se eu tiver num sistema conservativo, ou seja, num sistema de forças conservativas, se esse sistema é conservativo, então, o que eu vou ter é que essa energia mecânica, né, essa energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial final, em qualquer ponto, aqui, cinética mais potencial final é igual a cinética mais potencial inicial, que é igual a energia mecânica. Isso, se eu tiver num sistema conservativo, essa energia mecânica se conserva. Ou seja, a energia mecânica ela é uma constante. Quando é que eu vou ter um sistema conservativo? Quando é que eu posso considerar essa energia mecânica, essa soma da cinética potencial, cinética mais potencial, como sendo uma constante? Quando eu estiver num sistema sem atrito. Se eu não tiver atrito, a energia mecânica do meu sistema se conserva. Se eu tiver atrito, aí parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor, e aí eu não vou ter o mesmo valor de energia mecânica em cada ponto. Certo? Mas o que acontece? Se não tem atrito, então essa energia mecânica se conserva. E era o que vocês usavam lá no ensino médio, por exemplo, tinha aquelas questõezinhas que tinha um escorregador. Por estar saindo aqui do ponto A, a uma determinada altura,
uma determinada altura do solo, e eu quero saber quanto é que vai ser essa velocidade bem aqui no ponto B. Aí eu dou a massa do corpo, que é 1 kg, nem necessita, mas vamos colocar aqui. Eu digo que essa altura é 2 metros, e eu quero saber qual é a velocidade em B, sabendo que a velocidade em A é zero. Ele está partindo aqui em cima do recurso. Está parado lá em cima do escorregador. Eu quero saber qual é a velocidade com que ele vai chegar bem aqui. Como é que a gente faz isso? Se o meu sistema é conservativo, ou seja, se eu não tenho atrito atuando, se não tem atrito, a energia mecânica no ponto A, né? Então aqui, se não tem atrito, a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Se eu não tenho atrito, então essa energia mecânica do meu sistema se conserva. E o que é essa energia mecânica? Essa energia mecânica vai ser a cinética mais a potencial. Então, eu vou fazer cinética mais potencial no ponto A igual a cinética mais a potencial no ponto B. Aí eu vou olhar. Essa energia cinética é energia de movimento. Essa energia potencial, nesse caso aqui, é a potencial gravitacional que depende da altura. Então, eu já posso observar aqui o seguinte. Se ele está começando lá em cima, se ele está inicialmente em repouso, se inicialmente ele está em repouso, então essa energia cinética inicial aqui, essa energia cinética que ele vai ter no ponto A, vai ser igual a quanto? Zero. Se eu sei que essa energia que eu tenho associada aqui, potencial, está relacionada com a altura, e bem aqui é o meu nível de referência, nesse ponto aqui é o meu nível de referência, meu referencial está colocado aqui nesse ponto, então a minha altura aqui vai ser quanto? Zero. Se não tem altura, não vai ter energia potencial gravitacional. E aí o que é que eu tenho? A energia potencial que eu tenho no ponto A vai ser totalmente convertida em energia cinética no ponto B. Então aqui vai ficar mgh vai ser igual a mv2 sobre 2. Massa, eu posso simplificar e eu vou ficar aqui com o seguinte. Essa velocidade vai ser raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Essa velocidade aí vai dar quanto? Vai ser raiz de 2 vezes 9,8 vezes 2, que vai dar uma velocidade de quanto? 6,26 aproximadamente. Ok? Então, essa energia mecânica, ela vai se conservar toda a vida que eu tiver num problema que não tenha atrito. Se eu desprezar o atrito, então eu posso dizer que a energia mecânica do meu sistema se conserva, e aí se conserva, a cinética mais a potencial vai ser a mesma em todos os pontos. Se eu pegar num ponto intermediário, bem aqui, sei, se não tem atrito, energia mecânica no ponto A vai ser igual a energia mecânica no ponto C, que é igual a energia mecânica no ponto B. Em qualquer outro ponto que eu pegue aqui, nesse percurso, se não tem atrito, se o meu sistema é um sistema conservativo, então eu posso dizer que a energia mecânica é a mesma em todos os pontos. E aí eu posso usar essa comparação com qualquer dois pontos aqui, que é levado. Tudo certinho até aí, pessoal? Dúvidas? Tudo tranquilo? Então vamos para frente. Agora, a gente vai falar de energia potencial. Daniel Martins já falou de energia potencial, só falei da gravitacional, né? Essa energia potencial gravitacional
M vezes G vezes H. Né? Isso aqui é energia potencial gravitacional, pelo que a gente acabou de ver aí. Então, a energia potencial que a gente vai trabalhar aqui, basicamente, é gravitacional e elástica. Quando a gente fala da energia potencial elástica, eu tenho que lembrar de um sisteminha massa-mola, aquele que a gente já comentou anteriormente. A gente viu que se eu tiro esse corpo da posição de equilíbrio, se eu estico essa mola, vai aparecer aqui uma força elástica. Essa força elástica, a gente viu que ela é menos kx, né? Ela é uma força restauradora, por isso que tem esse menos atuando aí na frente. E a gente viu que o trabalho, já que é uma força variável, porque a força está mudando com x, o trabalho vai ser igual à integral de f de x dx. Com esse cara variando de uma posição inicial até uma posição final. E aí, quando a gente resolve essa integral, de x0 até x, de menos kx dx, quando a gente resolve essa integral, o que a gente encontra é que esse trabalho é k x0 ao quadrado sobre 2 menos k x final ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é o trabalho realizado pela força elástica. Então, trabalho da força elástica. Esse trabalho, a gente viu agora há pouco, que esse trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Se eu relaciono essas duas coisas, eu vou ficar com o seguinte. Quando eu relaciono essas duas coisas aqui, eu vou ficar com o seguinte. Esse trabalho vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Ou seja, eu posso escrever que ΔU é igual a menos o trabalho. Dá no mesmo. Se eu faço isso aqui, esse ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Quem é esse ΔU? Energia potencial. No caso, quem está falando de mola, né? Energia potencial elástica final, menos energia potencial elástica inicial, vai ser menos o trabalho. Quando eu pego menos e multiplico por isso aqui, ó, que é o trabalho, vai ficar kx2 sobre 2 menos kx0 ao quadrado sobre 2. E aí, se eu comparo, ó, eu vou ver o seguinte. Isso aqui é a energia potencial elástica inicial. E isso daqui, ó, é a energia potencial elástica final. Então, quando a gente está falando de energia potencial elástica, a gente está falando de energia potencial elástica, a gente vai definir essa energia potencial elástica como sendo kx2 sobre 2. Quem é quem aqui na história? Vamos só relembrar. Esse K é a constante elástica. Certo? Da mola. Essa constante elástica vai ser medida em Newton por metro. Se eu digo que eu tenho uma constante elástica de 30 newton por metro, isso quer dizer o quê? Para eu deformar um metro, eu preciso aplicar 30 newton. Esse x, que é a deformação, vai ser dado em metros. E aí, quando eu fizer a análise dimensional aqui, essa energia, né, como toda outra, vai ser dado em joule. Ok?